Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia e hoje é Religiões Comparada, aula 1. Pessoal, tá maravilhosa essa matéria. Religiões Comparada. O que é isso? Religiões Comparada. À luz da palavra de Deus, nós vamos aprender sobre as religiões. Quais são os tipos de religiões que tem no Brasil e no mundo? Quais as maiores religiões do mundo? Nós vamos aprender que tem 10 grandes religiões no mundo. E está aqui, no meu computador. Vou mostrar aqui para vocês. Estamos aqui ministrando aula, As 10 grandes maiores religiões do mundo. Número 1, Islamismo. 2, Judaísmo. 3, Budismo, Confucionismo, Hinduísmo, Taoísmo, Janianismo, Shintoísmo, Zorotaísmo, Xisteísmo e Cristianismo. É interessante que todas elas, pessoal, terminam com ismo, né? Cristianismo, ou ismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, taoísmo, todas as grandes religiões terminam com ismo no final. E quais são as 3 maiores religiões do planeta? Número 1, cristianismo. Segundo as pesquisas, o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, hoje chegando perto de 2 bilhões de pessoas. O planeta Terra tem cerca de 7 bilhões de pessoas. Estamos indo já para quase 8 bilhões de pessoas. 2 bilhões são cristãos. Mais um detalhe para vocês. Cristão tem vários ramos. Por exemplo, o catolicismo é um ramo do cristianismo. O pentecostalismo é um ramo do cristianismo. A igreja adventista é considerada a igreja cristã. A igreja católica é considerada a igreja cristã. A igreja do sétimo dia, os mormons, mormonismo, Testemunha de Jeová, que mais? Adventista do sétimo dia, catolicismo, Igreja Católica, Assembleia de Deus, Deus é Amor, tudo é considerado de cristianismo. Quando fala em cristianismo, nós estamos falando só de evangélico. Abrange os evangélicos, os católicos, a Testemunha de Jeová, mormonismo, adventismo. Então são muitas religiões, aliás, tem muitas denominações. A Assembleia de Deus é uma denominação. Aí vem a congregação, denominação. O catolicismo é uma denominação, tem gente que fala que é religião. Não, a religião é o cristianismo. Dentro do cristianismo tem vários ramos. Por exemplo, uma árvore tem um tronco. E aí depois tem os galhos. O tronco é o cristianismo, Cristo. E os galhos são as denominações, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Congregação Universal, Adventismo, Mormonismo, Testemunho de Jeová, são os ramos. Eles crêem em Cristo. Quem crê em Cristo é cristão. De uma forma diferente, mas é. Tem muita gente que pensa, o catolicismo não é cristianismo. É a mesma coisa, pessoal. Simplesmente que é doutrinas diferentes, ensinamento diferente. Pela palavra de Deus, cristianismo é tudo que vem de Cristo. Só que a Igreja Católica vem de Cristo, crê em Cristo, segue Cristo, mas algumas doutrinas errôneas, igual o adventismo, mormonismo, Testemunho de Jeová, eles creem em Cristo,
mas tem uma doutrina diferente da nossa. Então tem o evangélico, que tem o tradicional e o pentecostal. Ainda tem mais isso. Dentro do evangélico cristão, tem a linha pentecostal e o tradicional. Qual é a linha pentecostal? Assembleia de Deus, Deus é amor, entendeu? Tradicional, batista, presbiteriana, wesleyana e muitas outras. Então, cristianismo é quem crê em Cristo. O Deus, o Cristo da Igreja Católica é o mesmo Cristo nosso. Só que eles creem e ensinam de uma maneira diferente, mas é o mesmo. Catolicismo, Assembleia de Deus, Deus é amor, tá? Cristianismo é uma religião. A religião oficial do Brasil é cristianismo. Só que o cristianismo aqui no Brasil está diversificado em ramos. Pentecostal, tradicional, o batista, o presbiteriana, a adventista. Tem gente que diz assim, a adventista é seita, mas eles são do ramo de cristianismo. Pode até ser seita, mas eles são do ramo de cristianismo, tá? Então, pessoal, tem cristianismo, hinduísmo. Aí sim, o hinduísmo é outra religião. Cristianismo é uma religião. Judaísmo é outra religião. Judaísmo não crê em Cristo. Judaísmo crê em Deus e Moisés. Abraão. Judaísmo vem dos judeus. A religião oficial de Israel é o judaísmo. A religião oficial do Brasil é o cristianismo. A religião oficial do Japão é o budismo. A religião oficial da Índia é o hinduísmo. Ó, cristianismo vem de Cristo. Budismo vem de Buda. O que mais? Islamismo vem de Maomé, Alá. Judaísmo vem de Moisés, de Abraão, dos judeus. Tá bom, pessoal? Então, tudo que essa matéria aqui está falando, nós temos que acreditar. É o estudo da palavra de Deus. Quem é o fundador do islamismo? Maomé. Através de quem é o seu Deus? O Alá. Quem é fundador do cristianismo? Cristo. Quem é o seu Deus? O Deus Jeová. Qual é a Bíblia? Qual é o livro do cristianismo? A Bíblia Sagrada. Qual é o livro do islamismo? O Alcorão. Preste atenção. Aqui, ó, vem aqui, ó, mais perto, eu vou mostrar as religiões para você memorizar, ó. Tá aí, ó. Hinduísmo, judaísmo, budismo, todas essas religiões aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A religião oficial, o que o cristianismo tem como livro sagrado? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro oficial do cristianismo. Já o livro oficial do islamismo o livro oficial do islamismo é o Alcorão. Eles crêem que o Alcorão é a Bíblia. Quem citou o Alcorão? Segundo Maomé, foi o anjo Gabriel. Desceu o anjo Gabriel e citou uma nova Bíblia. E o Maomé escreveu. Aí está se cumprindo o que Paulo disse, né, pessoal? Ainda que outro anjo descesse do céu e vos anunciasse outro evangelho, vos seja anátema. Paulo, usado por Deus, falou. Vai vir anjo aí anunciando outro evangelho, porém é maldito. A palavra anátema é maldito. Paulo então quer dizer, se outro anjo anunciar outro evangelho além desse, é maldição. Foi isso que Paulo disse. É só ler nas Escrituras. E todas as seitas nasceram com visitação de anjo.
É isso mesmo. O islamismo, que é os muçulmanos, nasceu com a visita de anjo. Um anjo se apresentou como Gabriel. Maomé, eu sou Gabriel, escreve aí outra Bíblia. E ele, Maomé, começou a escrever e saiu o livro sagrado dos muçulmanos, que é chamado de Alcorão. Eu posso citar aqui, ó. Pode abrir na internet aí, Alcorão. É o livro sagrado dos muçulmanos. E também o judaísmo, o livro sagrado dele é a Torá. O que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada dos judeus. Quem é o fundador do judaísmo? Moisés. Quem é a base? Abraão. Qual o Deus dele? Elohim. O Deus do judaísmo é o mesmo Deus do cristianismo. Mas o Cristo do cristianismo não é o mesmo Cristo do judaísmo. O Deus do islamismo, dos muçulmanos, é Alá, é outro Deus. O profeta é outro Deus. Já o judaísmo e o cristianismo são irmãos. Na verdade, o cristianismo saiu do judaísmo. Existia a primeira religião mais antiga do mundo é o judaísmo, fundada por Abraão e Moisés. Os judeus têm como base 3 pilares da fé deles: Abraão, pai na fé, Moisés, o grande líder e profeta, e Davi, o grande rei. Então preste atenção. Para os judeus, os 3 pilares do judaísmo: número 1, Abraão; 2, Moisés; 3, Davi. Abraão, ele diz, o nosso grande pai na fé. O pai da fé, Abraão. E sobre Moisés ele diz, o grande profeta e líder. Na lei de Moisés está escrito, na lei de Moisés. Eles idolatram muito Moisés. Até porque foi por isso que Deus, quando Moisés morreu, ninguém achou o corpo de Moisés. Por quê? Senão os judeus iam fazer o santo Moisés. Ia pegar as ossadas, montar e dizer, está aqui o nosso santo Moisés. Foi por isso que Deus não permitiu ninguém saber onde é a sepultura de Moisés e nem achar o seu corpo, as suas ossadas. Até o Satanás estava interessado na ossada de Moisés. Já viu lá no livro de Judas? No livro de Judas está dizendo, e Satanás contendeu com o anjo do Senhor a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, Satanás encontrou algum lugar no espaço aí o anjo Miguel. Ei, rapaz, onde você está indo aí? Estou indo lá para o céu. E o corpo de Moisés que eu já procurei? Satanás falando, né? Para o anjo de Deus. E o corpo de Moisés que eu já procurei, não encontrei, as ossadas. Cadê o corpo de Moisés, hein? Aí a Bíblia diz que o anjo falou, o Senhor te repreenda, não falou nada. Então até o diabo estava interessado no corpo de Moisés. Para quem? Para entregar para os judeus fazer uma possível idolatria do seu corpo, das suas ossadas. Porque os judeus idolatram Moisés, Abraão e Davi. Lá em Israel tem muitos hospitais, comércio, está dizendo assim, o grande rei Davi, hospital, o rei Davi. E ele cita muito Abraão, o nosso pai na fé Abraão. Eles citam muito Moisés. Na lei de Moisés está escrito Jesus. Então os judeus têm os 3 pilares do judaísmo, é Abraão, Moisés e Davi. Abraão, pai na fé, Moisés, o grande profeta e libertador, líder, e Davi, o grande rei. Mas a religião mais antiga da Bíblia Sagrada é o judaísmo. O judaísmo nasce com Abraão. O primeiro judeu, o primeiro hebreu foi Abraão. Moisés deu a revolução das leis, mas o nascimento do judaísmo foi com Abraão. O primeiro hebreu, o primeiro judeu a ser mencionado pelo judaísmo é Abraão, o pai na fé. E de Abraão até hoje tem cerca de
Vamos lá. Olha só. De Adão até hoje tem 6.000 anos. De Adão até o dilúvio foi 1.655 anos. 1.650 anos. De Adão até o dilúvio, 1.650. Do dilúvio até Abraão, mais uns 400, 500 anos. Então, de Abraão até hoje tem cerca de 2.000, 2.200 anos. Ou seja, o judaísmo foi fundado há mais de... ele é antes de Cristo, viu? 2.000, 2.200 antes de Cristo. O judaísmo foi fundado. Com mais, 1.600, 2.000. 2.000 anos para até chegar a Abraão, mais ou menos. Como de Adão até hoje tem 6.000 anos, então o judaísmo tem cerca de 3 anos e meio a 4.000 anos atrás. Quase 4.000 anos atrás nasceu o judaísmo. Porque só de Cristo para cá tem 2.000 anos. Só que o judaísmo nasceu 2.000 anos antes de Cristo. Então o judaísmo tem aproximadamente 4.000 anos de existência. A primeira e maior religião do mundo é o judaísmo, dos judeus, dos hebreus, lá de Israel. E o cristianismo sai do judaísmo. Cristianismo e judaísmo são irmãos, saem da mesma religião. O cristianismo nasce com Cristo. Então, o cristianismo tem 2.000 anos. Só que o judaísmo tem quase 4.000 anos. O judaísmo de nascimento tem quase 4.000 anos. Cristianismo, 2.000 anos. Islamismo. O islamismo nasceu no ano 600 depois de Cristo. Então vamos arredondar, 1.500 anos. O judaísmo tem 4.000 anos, o cristianismo tem 2.000 anos e o islamismo tem cerca, aproximadamente, arredondando, 1.500 anos. As 3 maiores religiões do mundo, portanto, são judaísmo, a primeira e mais antiga, cristianismo, 2.000 anos, e islamismo. Judaísmo, cristianismo e islamismo. As 3 maiores religiões do planeta. Daí depois surgiram outras religiões como budismo, hinduísmo, confucionismo, todas essas que eu citei aqui. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula nós vamos aprender muita coisa boa, meu irmão. Muita coisa boa. Essa é apenas a aula 1 sobre religiões comparadas. Tá? Se inscreva no canal, comente, faça pergunta, que eu vou te responder. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica há 25 anos em São Paulo, capital. Estou ministrando aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros, e estamos formando já mais de 20.000 alunos no mundo. E eu quero te apresentar os livros e o anel, tá bom? Nós temos aqui, 2 anel, o fino e o grosso, Anel de formatura de teologia. Aí, Nós temos também os 20 livros do curso básico, tá aqui, a coleção. Eu vou mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Aqui nessa conclusão eu vou mostrar os livros para vocês, o canudo, a formatura. As aulas é à distância, mas se você quiser se formar presencial, você vem até em São Paulo, capital, fazer a tua formatura, tá bom? O básico é 20 livros, o médio 40, mais o mestrado e o anel. Quem quiser me chama no WhatsApp, tá bom? Venha cá ver, olá. Olha aí, pessoal, aqui, Esse livrão grande aqui é o mestrado, Mestrado em Teologia. É um livro grande com 12 matérias. Está aqui as matérias.
Quem quiser o mestrado, ele não é um livro pequeno, é um livro grande. Aí os livros do básico é isso aqui, ó, básico, teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, amatiologia, soteriologia. Esses aqui, 20 livros é o curso básico, tá aqui, ó. Esses 20 livros aqui, ó, é o curso básico. Tem anel, olha aí o anel, caixinha, anel fino e anel grosso. Canudo de formatura, que a gente faz formatura. E os livros também do bacharel. O bacharel é esses 20, com mais esses 20 aqui, ó. O básico é 20 livros, o bacharel 40 livros, tá bom, pessoal? Quem quiser adquirir esses livros, me chama no WhatsApp. Estamos aqui na Escola de Teologia, no escritório. Se você quiser esses livros, me chama no meu contato. O livro, o anel, a formatura, tá bom? Deus abençoe. Shalom Adonai.